Bom dia, a paz do Senhor, mais uma vez aqui com esse sentimento de gratidão, primeiramente por ter acordado. Quantas coisas o Senhor proveu, quantas respostas da nossa oração de ontem, quando amanheceu, onde a gente entregou o nosso dia de ontem. E tudo aquilo colocado de proteção, de cuidado, todas as provisões necessárias para a gente vencer o dia, hoje, esse nosso acordar testifica o mover de Deus, a provisão dele, o braço estendido, os ouvidos dele atentos à nossa oração. Só esse momento aqui de acordar, de estarmos aqui nos unindo nessa mesa de alimento espiritual, esse nosso café da manhã, esse nosso maná de Deus, já testifica o amor e cuidado de Deus com a gente e o Emanuel, né? Deus conosco todos os dias. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda nessa mesa de Deus aqui, né? Esse alimento colocado diante de nós. Ana, bom dia, seja bem-vinda aqui conosco. Vamos buscar aqui na palavra toda a orientação, todo o direcionamento de Deus para a gente vencer mais esse dia. Glórias a Deus. Hoje acordamos, vencemos o ontem porque é Deus que nos dá a vitória. É em Deus que a gente alcança primeiro, para que ele chegue primeiro antes de todo dia, tudo isso que a gente enfrenta. E nós vamos hoje, eu estava verificando aqui a palavra dele para nós hoje, nós vamos juntos aqui ver dessa proteção dele, desse cuidado, dessa determinação de buscá-lo que nós devemos sempre ter. Eu já peço desculpas por algum barulho de fundo, por esse ventilador, mas tá impossível, né, ficar sem. E eu tenho uma coisa comigo que eu não espero, nem posso esperar ter uma câmera potente, um celular cheio de tecnologia, um espaço preparado, né, para falar de Jesus. Tem que ser com o que eu tenho, né? E o que vier é de Deus preparando. Então perdoe, né, não chegar até vocês assim com vídeos maravilhosos, com uma voz maravilhosa, com essa gripe toda, mas é Deus quem opera em nós, né? Ele nos alcança através da palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje é o devocional, nosso vídeo 75. Estão todos salvos aí no Facebook, tem alguns no YouTube. Basta você colocar vídeo 1, vídeo 2, todos esses atrás aí desses 75 vídeos que temos de devocionais. Eu faço isso e busco, porque o que nós fazemos aqui não é do meu achismo, do meu modo de ver, não. A gente lê e compartilha a palavra de Deus, né? Se a gente sai daqui bem, se a gente sai daqui cheios, né? É o mover de Deus através da palavra. É só isso que nós fazemos aqui. Compartilhamos desse momento que tem que ser feito todos os dias, dioturnamente, né? Para que a gente esteja cheio e nada mais entre. Amém? Agradecemos, Senhor, por esse momento. Como a gente está falando aqui, Pai. Se acordamos, temos muito que lhe agradecer. Quanta coisa o Senhor nos livrou. Quantas coisas o Senhor nos protegeu, cuidou e guardou, Pai. Muito obrigada. Ontem colocamos diante de Ti no início do nosso dia, Pai, tantos nomes, tantas situações, Senhor. E hoje estamos aqui como prova
como testemunho, porque testificamos verdadeiramente que o Senhor ouviu e respondeu. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, obrigada por esse renovo que receberemos aqui de Ti, porque sabemos que onde o Senhor se faz presente, há libertação, há cura, a manifestação do Seu poder em nós. Obrigada, Pai. Obrigada, porque não venceremos, não conseguiremos, Pai, passar por esse dia são e salvos, sem o Senhor conosco, sem o Senhor preparando o caminho, sem o Senhor estando em todos os espaços que haveremos de estar nesse dia, Deus. Conduza-nos, Senhor, para que amanhã também estejamos agradecendo e testemunhando dessa vitória. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra que iremos receber hoje. É para a glória do Teu nome. Cada um aqui, Pai, cada um que de alguma forma o Senhor colocar diante dessa mensagem, Pai, receba das mesmas bênçãos, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus. Aviva a nossa fé. Renova a nossa esperança, a nossa força. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Amém. Hoje o pastor está falando justamente sobre fé, sobre o que não vemos, mas cremos. Amém? É essa certeza que a gente tem que estar sempre alimentando dentro de nós. É essa certeza que não nos deixa esmorecer ou parar pelo caminho. E isso requer estar se renovando, se reabastecendo. É isso que nós estamos fazendo aqui, alimentando o nosso espírito e fortalecendo em Deus, né, essa nossa caminhada todos os dias. O pastor diz que neste mundo materialista como o nosso, somos levados a concluir que as únicas coisas verdadeiras são as que experimentamos com os nossos 5 sentidos. Entretanto, há coisas que não podemos ver, coisas que por trás de nossas costas ou longe, e todas as coisas na escuridão. Existe outra realidade tão verdadeira e certa, substancial, como qualquer coisa que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos ou cheiramos nesse mundo. Elas estão ao nosso redor, não distante, em algum lugar, mas aqui. Há legiões de anjos nos ajudando, contra os quais o mundo não tem defesa. Glórias a Deus. Essa é a verdadeira manifestação do amor de Deus nos protegendo. Nós vamos ler um salmo de Davi, onde ele se refere a elas como uma força de milhares de carros, como ele diz também no Salmo 68. Nós não podemos ver Deus, nem seus anjos com os nossos olhos naturais, mas eles estão por aí, se o vemos ou não. Ontem nós falamos isso, né? Deus está por aí, e a gente não vê, mas é pela fé. Creio que este mundo está repleto deles, e a fé é o meio pelo qual somos capazes, sim, de ver este mundo invisível. Esta é a verdadeira função da crença. A fé está para o domínio espiritual, como os 5 sentidos estão
para o domínio natural. O escritor de Hebreus disse que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Lá em Hebreus, inclusive, fala muito, né? É um livro que testifica muito a fé. Nós vamos ver isso também. Assim a gente reconhece a existência do mundo espiritual e aprendemos, assim, a depender do Senhor e dessa sua ajuda na nossa vida diária. O nosso objetivo é o de adquirir olhos para ver o invisível. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de Gease. Gease, um servo de Eliseu, profeta Eliseu, né? Um assistente ali fiel. E houve um período que um rei de uma outra nação, o rei Senaqueribe, da Assíria, estava invadindo muitas partes, muitas cidades, e ele era um conquistador invicto. Ele não perdia batalhas, aliás, ele não sabia o que era derrota. Ele vinha com um exército poderoso e onde ele entrava, ele conquistava por vitória. Então, um belo dia, né? A cidade estava comentando que esse rei, esse exército poderoso com Senaqueribe estava chegando às cidades perto, né? Onde estava Gease e Eliseu. E Gease, eu creio que já andava aflito com isso, né? Poxa, se a gente está sabendo que está vindo aí um exército poderoso para guerrear contra as nossas cidades, quem consegue dormir tranquilo e descansar o seu coração? E Gease, quando abre a porta da casa assim deles, ele vê ao longe aquele exército poderoso se aproximando. Então se confirma o temor dele, o medo dele, né? O que ele sabia ali já era uma ideia concreta. Estava vindo realmente o exército. E ele se vira para o seu mestre, né? O seu profeta Eliseu, seu senhor, e fala: Senhor, morreremos. Porque eu imagino ele olhando assim e vendo aquela multidão de soldados poderosos se aproximando, né? Cavaleiros, carros com seus cavalos. E Eliseu, olha só o que a gente está falando de fé também, né? Ele se põe em oração. Isso aí já nos ensina a nossa arma poderosa, a oração. E ele nessa oração pede que o Senhor, olha só, tire as escamas dos olhos do seu servo Gease, para que Gease possa ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Olha a oração dele. Eu sei que nessa história, nesse fato verídico, né, que está registrado na Bíblia, Gease olha e o que ele vê, o que Deus mostra para ele, é o exército nos céus, o exército poderoso que estava do lado deles, que estava pronto ali para os defender. E Gease acalma o seu coração, porque ele viu um exército de muito mais poder do que o de Senaqueribe. E eu creio que naquele momento ali, ele começa a sentir até pena de Senaqueribe e seus homens, porque seriam facilmente derrotados pelo exército celestial do Senhor. E essa visão veio em resposta da oração de um profeta de fé, né? E ali nos ensina esse fato que nós somos do mesmo exército que Gease estava vendo ali agora. Então, como Gease acalmou seu coração, descansou, que nós também possamos pedir com a mesma oração de Eliseu,
Que o Senhor nos dê os olhos espirituais, o olhar dele, que é um olhar de força. O nosso olhar é um olhar de medo para as situações difíceis. É um olhar duvidoso. Será que eu vou conseguir? Nós temos que colocar o Senhor em todas as nossas situações, em todas as nossas causas. Nós temos que estar nos renovando diante dele na nossa fé. E é isso aqui que esse pastor hoje está falando, né? Vendo o invisível. Isso é fé. Isso é olhar com olhos espirituais. Não nos cabe essa capacitação. Nós não podemos. Nós somos medrosos, duvidosos, temerosos com tudo. E somos fracos, falhos, tendenciosos ao medo. Por isso que quando agimos de nós mesmos nessas nossas capacitações tão pequenas, a gente no mínimo se frustra. E mais, enquanto a gente não buscar, como estamos fazendo aqui, a orientação nessa força, nesse ensino, nesse despertar da palavra do Senhor em nós. E hoje nós vamos sair daqui sim, abastecidos, ensinados, prontos para as batalhas pela fé. O ventilador está me atrapalhando até um pouco para falar com esse vento, mas dá licença, eu vou virar ele um pouquinho, porque daqui a pouco, senão ele vai provocar muita tosse. Desculpe, é ao vivo. Mas não vai ser um vento na garganta que vai me impedir de compartilhar essa mensagem de hoje, amém? Então aqui ele está dizendo, né? Ele termina dizendo assim, o pastor, que a fé vê coisas que estão fora do alcance da nossa visão. A fé vê coisas que estão fora do alcance da nossa visão. Deus amplia a nossa visão através da fé, como eu citei agora, Gease. Nós vamos ver a citação aqui do pastor, numa outra situação de exemplo a nós na Bíblia, é Davi. O Salmo 34 é de Davi, que ele... Salmos são louvores, são orações, né? E esse salmo, quando ele foi abençoado por esse mover de Deus, é um salmo assim, então, uma oração de gratidão, né? De ação de graças ao Senhor. Quando aquela passagem de Abimeleque, onde ele está fugindo, né, de vários ataques, várias perseguições que ele sofria de Saul, mas Deus o livrou de todas. E ele está citando esse salmo aqui em agradecimento, justamente quando Abimeleque, no caso, foi uma cidade que Davi se refugiou, estava fugindo de Saul, e Abimeleque queria persegui-lo para matá-lo. Quando soube que Davi estava ali, ele não queria perder essa oportunidade de matar Davi, era a nação inimiga. E Davi, para escapar, se finge de louco. Olha a estratégia que Deus deu a ele, né? E Abimeleque fica até com medo de pegar, vamos dizer assim, de lidar com essa loucura, essa doença ali em Davi, né? E deu certo, porque veio de Deus essa estratégia, e ele aqui faz esse salmo em gratidão por mais esse livramento do Senhor. Isso aí Davi está nos ensinando, né? A reconhecer quando a gente supera situações, quando a gente vence lutas, né? Tribulações, situações difíceis, atribuir, reconhecer que foi Deus que nos livrou, né? Às vezes uma situação que a gente vê mesmo que foi o Senhor que nos livrou, enviou seus anjos para isso, né? Então aqui fala
Como a gente viu que o pastor falou, né? O mundo espiritual está cheio de anjos ao nosso redor, enviados por Deus, né? Ou não. O Satanás também tem os seus anjos ao nosso derredor, né? Ao nosso redor tem que estar sempre a parte do Senhor, o exército de Deus, os anjos celestiais. No Salmo 34, que é esse salmo onde Davi agradece, né, a esse livramento de Abimeleque, que Abimeleque o expulsou, quando viu que ele estava louco, o expulsou de seu país. Salmo 34 inicia assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ele não só louva e bendiz em gratidão, como ele conclama, exalta os que estão à sua volta a fazer o mesmo. Ele quer testemunhar esse favor de Deus, essa vitória. Glórias a Deus. Olha o nosso ensino de hoje aí. Precisamos testificar que veio de Deus. Não é só guardar para a gente, não. E aqui ele continua dizendo: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o testemunho de Davi aqui. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Conselhos, né? Conclamando a gente a ter esse mesmo fundamento de vida para nós. Temer, provai o Senhor, né? Porque ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Ele me faz lembrar aqui o Salmo 23 que ele fez também, né? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Porque se o Senhor é o pastor, aquele que cuida, que guia, que protege, que vai lá lutar contra as feras que vêm, né, no seu aprisco, a gente no mínimo descansa com esse Deus. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, olha o que tem que fazer quem quer isso. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aqui é até a mesma passagem que a gente vê lá a gente leu, acho que ontem, 1 Pedro 3, né? Que fala que os olhos do Senhor são sobre os seus, né? Os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam
e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele que lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo aqui nessa mesa. Essa parte do anjo do Senhor provavelmente refere-se a esse exército. Olha o que nós falamos de Gease, né? A esse exército celestial de anjos. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus envia os seus anjos para proteger e salvar seus santos de todo o mal físico também e espiritual. Oh Deus, obrigada, Pai. Esta promessa de intervenção divina pertence somente aos que na verdade temem a Deus. Note que as promessas desse salmo são condicionais. Davi mostrou aqui as muitas condições para sermos merecedores desse olhar de Deus para nós. Os conselhos que ele deu aqui. Deus promete nos livrar do medo, nos salvar nas crises, pôr anjos ao nosso redor, suprir as nossas necessidades, dar-nos vida abundante, ouvir nossas orações, confortar-nos com a sua presença, livrar nossa alma, mas somente se buscarmos ao Senhor, se clamarmos a Ele, se guardarmos nossa língua do mal e da mentira, se fizermos o bem e pronunciarmos a paz, se tivermos um coração contrito, um coração arrependido, se formos seus servos. Deus promete bênçãos e prosperidade a quem obedece a sua lei. Mesmo assim, de par com esta promessa, está essa realidade, que muitas são as aflições do justo. Crer em Deus e viver em retidão não vai nos isentar de problemas e sofrimentos nessa vida. Pelo contrário, a dedicação a Deus vai nos trazer provações e sofrimentos. Está dito da parte de Deus que por muitas tribulações devemos entrar no reino. A gente vê isso lá nos Atos, é em cima de muita tribulação. O sofrimento dos justos é atenuado pela revelação que o Senhor quer nos livrar de todas essas aflições. Porque uma vez cumprido esse seu propósito, né, dessas tribulações a nós, às vezes é propósito de Deus. Tem sempre um porquê as provações. Uma vez cumprido esse seu propósito de permitir as aflições, ele passa a nos livrar dela ou pela intervenção sobrenatural direta nessa vida, ou por uma morte triunfante e ingresso na vida futura. Glórias a Deus.
em vários trechos aqui, a gente lembra, né, da carta de Hebreus. A carta que mais fala sobre fé, sobre essa revelação a nós aqui hoje. Aí eu fui lá na carta de Hebreus para adiantar aqui o nosso tempo e estava vendo aqui que o propósito da carta de Hebreus, ele foi escrito, um livro que foi escrito para os cristãos daquela época de Paulo, né? Nem atribui Hebreus a Paulo. Eu, como vários estudiosos diz, creio que foi Paulo que escreveu, sim, mas eles têm que Hebreus é um autor desconhecido, porque não está citado o nome do autor explicitamente, como em muitas cartas de Paulo, mas pelo teor desse ensino, dessas palavras, eu tenho também, como muitos concordam, que veio de Paulo. Porém, não está afirmado isso no texto, né? Hebreus foi escrito para os cristãos judeus que viviam sob perseguição e esmorecimento, porque foi difícil esse período aqui nos cristãos, né? Aqueles textos que a gente vê que eles eram queimados vivos, né? Ou seja, havia toda essa perseguição pesada aos cristãos dessa época. Paulo mesmo, né, teve essa sentença de morte horrenda, dessa decapitação. Paulo vivia mais preso no seu ministério do que outra coisa, mas foi o período de melhor ensino a nós, e nessa época, através das suas cartas. Foi o que eu iniciei dizendo aqui, né? Pedindo perdão por ventilador, por um vídeo tão caseiro, por um espaço tão rústico, né? Por essa imagem aqui tão... Mas eu não vou esperar ter recursos para montar aqui um celular poderoso, uma imagem ou uma voz. Quem aqui acompanhou esses dias de minha gripe, eu não vou esperar. Tudo está propício para compartilhar o amor de Deus. Eu vou seguindo, e Ele vai direcionando, né? E aqui a mesma coisa. A preocupação dessa carta é para que eles não esmorecessem na fé, que eles não parassem esse prosseguir, servindo e seguindo a Jesus, né? E ele aqui, essa carta é para isso, é como uma exaltação a prosseguir. Então aqui o escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade. Qual era o propósito da revelação e redenção da parte de Deus através de Jesus Cristo. Ele demonstra nessa carta que as disposições divinas para a redenção vistas lá no antigo concerto se cumpriram e tornaram-se obsoletas, ou seja, foi concretizada em Cristo, nessa vinda de Jesus, nesse estabelecimento do novo concerto, mediante a morte de Jesus. Ou seja, Paulo quer provar aqui que Deus é um Deus de promessas, que cumpre com tudo que está revelado, que Ele revela a nós aqui. Por isso ele traz à memória os profetas lá no Antigo Testamento. Tudo lá no Antigo Testamento se cumpriu, né? Cristo é a maior revelação disso, dessa veracidade das promessas de Deus através dos profetas ao seu povo. Então ele está renovando aqui essa lembrança, essa certeza, né? Ou seja, está conclamando o povo a prosseguir, que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu, e há de continuar, né, fazendo esse cumprimento através da sua palavra. O escritor anima seus leitores a manterem firme sua confissão de fé em Cristo até o fim. Ele faz com que essas palavras, né, ele está conclamando a prosseguirem para a maturidade espiritual sempre. Esse crescimento, essa transformação, esse processo, né, que
Deus vai realizando em nós a partir do nosso sim a Ele. Não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Cristo. Abandonar a fé em Cristo é volver, é voltar a todo aquele estado de condenação que nós vivíamos, caminhando para a morte, né? A gente aqui está caminhando pela fé para a vida eterna. E não volver é não voltar, não retornar ao nosso estado passado de condenação. E a gente vai ler aqui, ó, o que ele está dizendo aqui. Ele já inicia o livro, logo no capítulo 1, ele exorta essa perseverança quando ele começa falando de Jesus, do amor de Deus a nós através de Jesus. Então ele inicia a carta, um trecho muito lindo que ele fala que Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo Jesus, que ele está falando aqui, ó, Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, Jesus fez por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, porque herdou mais excelência, nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho. Só foi para Jesus, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e tu me serás por filho. É o relacionamento, né, de Jesus com o Pai. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deu todo o poder a Jesus, né? E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Glórias a Deus, glórias a Deus. E aqui ele fala dos anjos, né? Nós vamos ver aqui, ó. Mais excelente, Jesus é superior aos anjos, porque ele é superior aos profetas. Ele é o Filho. Os anjos seus desempenham um papel importante nesse concerto. O autor, escrevendo aos judeus crentes, essa carta de Hebreus, que a nós hoje, né? Nós hoje é que somos os perseguidos, os que precisam dessa motivação, dessa exortação da carta de Hebreus para prosseguir, para perseverar na fé. Ele escreve aos judeus crentes e estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos, recorrendo ao Antigo Testamento para uma maior exposição sobre os anjos. Né? Todos os usados por Deus, no caso aqui os profetas, e as aparições de tantos anjos que a gente vê em todo o Antigo Testamento. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Se o mal não se incomoda, se a gente não se incomoda com as coisas desse mundo ruins, tem algo errado, né? Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. A fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor. Da mesma maneira, essa unção do ungir a seu filho. Não, da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com essa atitude do seu mestre para com a justiça e a iniquidade. Ou seja,
Nós somos, como a gente sabe nas cartas diz, né? Devemos imitar, né? Jesus veio para nós termos esse parâmetro de vida, né? Então, a gente também tem que ter essa aversão que Jesus tinha à injustiça, né? A tudo que está errado, tudo que acontece de mal nesse mundo. Nós também temos que ser assim. Não andar em concordância com as coisas desse mundo. O amor do crente à justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios, por duas causas. Crescimento em sincero amor à compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado e por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Esse que tem que ser nosso temor, aborrecer o mal. Essa fala está lá em Provérbios 8. Os anjos aqui são descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes da terra. Já no capítulo 2, Hebreus já fala de Cristo como filho do homem, superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Eu vou ver aqui no resumo que diz assim que uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos, porque Hebreus, esse autor, quer enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que devem levar muito a sério o testemunho e doutrina de Cristo e dos apóstolos. Por isso a importância que a gente está fazendo aqui, né? Vendo tudo isso revelado a nós. Ontem nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, né? Um dia desses aí cheguei a falar que o livro de Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, né? São 28 capítulos, mas eu tenho para mim o capítulo 29, que é como dizendo que agora é com a gente. O capítulo 29 de Atos tem que existir pela fé no nosso coração. Porque até 28 são os atos daqueles homens de Deus, né? São aqueles homens que pregaram o evangelho, fundaram igrejas, levaram a mensagem de Deus, evangelizaram, e ali a gente aprende como isso, né? Então 29 é porque agora é com a gente. Nós é que somos os apóstolos, os discípulos de Jesus. Agora é conosco, é Deus conosco, né? Nos conduzindo. Amém? E aqui está falando: por isso devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. A negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, olha isso, irmãos, corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. Assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus. Por causa de descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado e aos poucos ir nos desviando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Lembra que a palavra de Deus é a espada. Como que a gente pode vencer uma batalha desarmado? O Espírito Santo
que Hebreus está dizendo aqui reafirma que Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho em muitos sinais, prodígios, milagres e os dons do Espírito Santo. Depois da ressurreição, Cristo prometeu que a confirmação milagrosa da mensagem do Evangelho acompanharia todos aqueles que crescem. Porque quando a gente crê em Cristo como nosso Senhor e Salvador, como sendo o Filho enviado do Senhor, e diz sim ao chamado, ele ali nessa passagem que diz, né, na ascensão de Cristo, nós já falamos aqui, revelou que o Pai enviaria ele como Espírito. Jesus é o Espírito Santo que habita em nós, essa terceira pessoa. Para quê? Para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos corrigir. Tudo ele em nós fala. Nós não podemos negligenciar o que ele está dizendo, o que ele está ensinando, quando ele diz para, quando ele diz vai, quando ele diz é assim ou não é assim. É essa orientação que ele deixou por todos os dias. Agora é o Emanuel, né? O Deus conosco. Deus deseja que o testemunho do crente seja mais do que simples palavras. Neste mundo caído, dominado por Satanás, olha a fé aí, olha. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Ainda não vemos. Falta muito ainda dessa vitória. Porém, Jesus já está coroado de glória e de honra no céu. E isso significa que os poderes malignos do mundo estão condenados à ruína total e ao julgamento. Ele já venceu. O mal já foi derrotado. Por isso a gente aqui tem que se manter firme, que ele está fervoroso. Ele quer tragar para ir junto com ele para a condenação eterna a muitos. Porque ele perder, ele já perdeu. Cristo experimentou a humilhação, o sofrimento da morte em favor de todos. Sua morte não foi uma expiação limitada, segundo afirmam alguns, posto que ele suportou o castigo dos pecados de toda a humanidade. Sua morte é eficaz em favor de todos quantos o aceitam. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra verdadeiramente que nós lemos hoje sobre fé, sobre essa firme convicção, sobre a certeza do que os nossos olhos não veem, mas é a fé, é isso que nós cremos, é pelo que sabemos que Ele venceu. Então a gente tem que, como essa preocupação dessa carta ao povo, a nós hoje somos os hebreus, aqueles que estão sendo exortados a prosseguir firme. Qual é o nosso alvo? Seguir Jesus, olhando para a cruz, sempre nos renovando nessa lembrança, porque é essa lembrança que nos move, saber que Deus é conosco, que os anjos dele estão ao nosso redor, nos guardando, nos conduzindo. Lembra que a gente iniciou falando de Giase, o servo de Eliseu, que olhou com a visão dele e se amedrontou com o exército poderoso de Senaqueribe. Mas pela oração de Eliseu, pedindo que Deus colocasse o olhar espiritual, ele deve ter até ficado com pena daquele exército poderoso, com pena de Senaqueribe e todos aqueles soldados
que perderiam, porque Deus colocou a visão para que ele visse o exército dele, o exército dos céus. Você já parou para imaginar como é o exército do Senhor? A mitríades de anjos, os milhares de anjos, e estão todos apostos à disposição daqueles que creem no poder do Senhor, que pela fé prosseguem firmes. Nem tribulação, nem doença, nem morte, o que pode nos separar do amor de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Que você esteja como eu aqui, se sentindo renovado. Que esse alimento tenha nos fortalecido, tenha nos preparado para vencer esse dia com a armadura de Deus, com o capacete, com as sandálias, com a espada. Oh Deus, muito obrigada por essa palavra, Pai, por essa revelação a nós. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos, como o rei Davi fez o Salmo 34, que é um louvor de ação de graças, de testemunho por livramento. Oh Senhor, que nós reconheçamos também que só vencemos porque é o Senhor quem nos deu essas vitórias, que é o Senhor que hoje nos fazendo acordar testifica a nós e a todos à nossa volta que o Senhor ontem ouviu as nossas orações, a nossa entrega do nosso dia de ontem, e esse acordar nos testifica que o nosso Deus não é um Deus de ouvidos tapados e muito menos de braços encolhidos. Senhor, ouve e responde às nossas orações. Mais uma vez, Senhor, eu quero pedir que o Senhor cuide desse nosso novo dia que está só começando. Que o Senhor envie novamente os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo. Que o Senhor nos faça passar invisíveis ante aos olhos do mal. Que o Senhor nos dê estratégia como deu a Davi de se fingir de louco. E Abimeleque até o expulsou da cidade. Oh Senhor, o Senhor poupou a vida do rei Davi e o Senhor está cuidando da nossa também. Eu não sei nem quantas vezes o Senhor me livrou de laços da morte, mas eu te agradeço, Senhor, por todas essas vezes, pelo ontem, Pai, tão especial desses cuidados. Toma cada um aqui, Pai. Cada um aqui o Senhor levar essa mensagem, se sinta renovado nessa palavra, se sinta abastecido, alimentado no seu espírito, Pai. Que vençamos esse dia para a glória do teu nome. Vá à frente, Pai. Vá nesses espaços de onde estivermos de estar hoje. Vá, Senhor, conosco, esteja lá à frente, Pai. Livra-nos de toda seta que tenta nos atingir, Pai. Que errem o alvo. Abastece-nos, Senhor, da tua sabedoria nas nossas escolhas. Fortalece para que a gente não peque, não erre. Para que o Senhor não se afaste de nós, Senhor. Para que a sua presença seja constante no nosso caminho, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Que estejamos cheios de Ti para transbordar, Pai, desse amor, que é o que o mundo precisa, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse alimento. Até amanhã, irmãos. Um novo renovo de Deus. Amém? Deus abençoe o nosso dia. Que todos os nossos nomes e situações colocadas diante dele, ele nos traga a solução, a direção e essa conquista, porque o fazemos no nome santo de Jesus, que tem todo o poder. Obrigada, Deus. Nosso louvor, nossa honra, a glória que é sua, Pai. Que o seu nome seja exaltado, Pai, nesse dia. Obrigada, Pai. Amém e amém. A paz, irmãos. Deus abençoe. Até amanhã.